estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 27, Pedi e obtereis. A matéria é Condições da Prece, no item 1. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro que vós lhe peçais. Disse Jesus, anotado por Mateus 6, itens 5 a 8. Então veja que nas condições da prece, o Senhor Jesus, ele recomendou: entra em teu aposento e fechada a porta, ora teu pai em secreto. E teu pai, que é Deus, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Ou seja, ele vai atender a tua oração. E um outro item, Jesus também recomendou: se no momento de você fazer a oferta e lembrar que tem alguém contra você, deixa lá no altar a oferta e vá se reconciliar com teu irmão. Não é? Significa que, para fazer a oração a Deus, é preciso ter o coração purificado. É preciso ter consciência da responsabilidade de, como um filho de Deus aqui na existência terra, se encontra para aprimoramento espiritual, para treinar as qualidades de Deus e portar-se da melhor forma possível em todos os momentos. Portanto, mesmo para orar, você não precisa fazer alarde para fazer oração. Em qualquer local que você estiver, você concentre a mente em Deus, eleve o seu pensamento a Jesus e faça a tua oração. Deus e o Senhor Jesus, notadamente, sabem o que você está pedindo em oração. Mesmo antes de você fazer a oração, Deus sabe do que você precisa e te atende, dependendo naturalmente do teu mérito, do teu coração, da pureza do teu espírito, da tua alma. Então, em qualquer local você pode fazer a oração. Só que estamos habituados a julgar que a oração é aquele momento em que você concentra a mente em Deus, em seu Jesus, e faz o pedido, a rogativa. No entanto, você vive no mundo de Deus. Aqui, o mundo onde nós vivemos, nós estamos vivendo dentro de um mundo de Deus. Nós estamos dentro da mente de Deus. Então, todo local, todo momento, toda palavra que você estiver falando, correspondem a uma oração, a uma afirmação, a uma determinação. E tudo que você falar, seja através de oração, através de palavras quaisquer em algum momento de sua vida, correspondem a uma determinação, ou seja, representam uma causa que posteriormente vai se manifestar como um efeito.
Então, o efeito é o resultado da oração. Mas só que toda palavra que você estiver manifestando significa uma oração, porque é uma determinação. E tudo que você manifestar em palavras, em pensamentos, em atitudes, pode ser considerado uma oração, porque certamente tudo isso vai representar, vai constituir num efeito. É como uma oração. A oração é o pensamento concentrado em Deus, na resolução de algum problema, ou rogativa que a Deus nos inspire para termos sabedoria na melhor decisão. E isso corresponde a uma determinação que você está gravando em sua alma. E, posteriormente, o resultado da oração é o efeito, ou seja, a situação que você vai vivenciar de acordo com a sua determinação. Então, toda palavra que você estiver propalando, divulgando, falando, corresponde exatamente a uma determinação. E não há como você fugir dessa determinação, porque representa uma causa, ou, se você quiser pensar em outros termos mais filosóficos, chama-se karma. Daí, tudo isso vai trazer para você uma consequência, um efeito, um resultado, exatamente de acordo com o que você determinou. Então, consta num dos livros de Emmanuel com Chico Xavier, chamado O Consolador, lá tem um capítulo chamado Determinismo. Lá você vai ler, estudar e vai compreender corretamente qual a importância da sua palavra. Porque quando você fala uma palavra, você está determinando exatamente aquilo que você gostaria de ter. Como as pessoas em geral vivem determinando situações através de palavras, pensamentos e atitudes, também colhem muitas coisas negativas, doloridas, sofríveis na vida. Por quê? Porque determinam conscientemente uma situação que talvez nem de longe esperam alcançar. Mas chama-se ignorância a utilização da força da palavra, determinando alguma coisa que não se deseja. Se tem essa facilidade, então determine coisas boas, favoráveis, que vão repercutir, vão refletir em situações boas, como resultados alegres, encantadores na vida. Por isso que Jesus disse, né? Não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Só que Deus sabe do coração. Deus possibilita a concretização da oração segundo méritos. Deus não vai atender a uma oração egoística, hipócrita, só de aparência, como diz aqui os fariseus. Por quê? Porque Deus sabe. Então, a pessoa vai fazer uma determinada oração e vai receber, sim, de forma distorcida, de acordo com as qualidades que ele tenha no coração. Porque, embora você esteja fazendo uma oração, né? Você está fazendo uma oração, mas o que vale é o pensamento que está atrás da oração. Se você faz a oração com um propósito, mas tem um pensamento contrário dentro da sua alma, um pensamento egoístico, que só pensa no seu proveito, então o que vale é o que você está pensando interiormente. Não? Então a oração fica distorcida, porque fica mesclada com o pensamento que você está falando e o pensamento que é mantido dentro da sua alma. Por isso, o Pai, em secreto, vê
o que se passa e te dará paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não é porque você fala muito, ora muito, vai ser ouvido. O que vale é a sinceridade, a pureza do coração. Mas quando vos herdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Anotado por Marcos, capítulo 11, 25 a 26. Então veja que aqui também o Senhor Jesus, ele recomendou perdoar todas as pessoas. Porque se você fizer uma oração mantendo no coração alguma pendência, alguma coisa negativa, contrária à vontade de Deus, a tua oração vai ser atendida? Sem dúvida nenhuma, sempre Deus atende a oração. Só que nesse caso, a oração vai ficar na prateleira, aguardando uma oportunidade propícia, após aquele coração, aquela alma alcançar a pureza. E aí, quando alcançar a pureza, aquela oração, aquele pedido vai ser atendido. É por isso que muitas das vezes as pessoas oram pelo progresso, pela prosperidade, pela promoção, pela consecução de alguns objetivos, e ora, e ora, e ora, e não é atendido. Mas quando começa a trabalhar, por exemplo, numa casa de Deus, como voluntário fazendo um trabalho a serviço do próximo, e à medida que o coração vai sendo purificado e alcançando uma determinada sinceridade, a oração, aquele pedido anterior que estava na prateleira, é atendido automaticamente. Daí que aparentemente pode-se falar, puxa, comecei a me dedicar a trabalhar voluntariamente em causa do bem ao próximo e obtive essa graça. Mas, na verdade, aquela graça estava pendente, estava na prateleira, aguardando a elevação, a pureza da alma do pedinte. Por isso, e outra coisa, você já observou que em todas as ocasiões, Jesus se refere a Deus que está nos céus. Por que ele não fala que está no céu, mas ele fala que está nos céus? Porque, conforme ainda o próprio ensinamento do Senhor Jesus, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Consequentemente, também existem muitos céus, infinitos céus, e Deus está em todos os céus. Não é? E daí, de acordo com o nível de elevação, de aperfeiçoamento do ser humano, ele vive num determinado céu ou num determinado mundo. Então, aqui mesmo onde nós estamos agora, neste momento, representa um céu. Não é? Eu não posso afirmar para você em que graduação de céu é dentre a todas as graduações de céus consideradas pelo Senhor Jesus. Mas aqui onde nós estamos é um céu. E aqui nós temos possibilidade de concretizar todas as coisas falando, pensando, agindo através da palavra. A palavra não é apenas aquela palavra que nós estamos falando, é também o pensamento, a atitude, a fisionomia. Quem tem cara feia não deve ter o comércio. Não é? Então veja que quem tem cara feia atrai situações negativas, embora tenha pensamento de progredir. E se você nota que uma atitude mental transparece plenamente na fisionomia, que é também uma forma de palavra. Fisionomia
é uma palavra. Por quê? Porque às vezes uma pessoa está querendo chamar a atenção de outra, contrariado com determinada circunstância, e faz uma cara feia. Aí, aquela cara feia está demonstrando uma palavra, uma atitude. E a fisionomia é também palavra. Portanto, quem tem fisionomia triste, sombria, irada, notadamente também não consegue construir uma vida mais feliz. Então, veja que aqui tem uma circunstância que o Jesus, ele estava observando duas pessoas, um fariseu fazendo a oração na sinagoga e enaltecendo as qualidades, né? Então diz aqui, o fariseu posto em pé, grava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Pai, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano, que era o outro homem que estava fazendo a oração. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que voltou justificado para a tua casa, e não o outro, porque tudo o que se exalta será humilhado, e tudo o que se humilha será exaltado. Então veja que no atendimento à oração e recolhimento aos céus, o publicano, que reconhecendo suas qualidades inferiores e não se exaltando, pedindo a Deus que atendesse aquele pecador, enquanto que o outro, que é também um grande pecador, um que estava extorquindo as viúvas e as pessoas através de fazendo oração e pegando dinheiro do povo, o fariseu, ele estava exaltando na oração e foi reprovado pelo Senhor Jesus, né? Então, quando orar, não se julgue um bonzão, não se julgue o melhor do mundo, não é? Você está na terra numa escola de aprimoramento, portanto, você tem muitas qualidades a aprimorar. Reconheça-se como filho de Deus, cheio de potencialidade e de possibilidades. Porém, na vida atual, do jeitinho que você vive, você tem possibilidades infinitas de melhorar-se, de acordo com seu empenho em aprimorar todos os dias, através da boa palavra, do bom pensamento, das boas atitudes, do sorriso, né? E o esforço de fazer o bem a todas as pessoas. Vamos deixar a continuidade da matéria para outra oportunidade. Agradeço imensamente sua atenção. Vamos passar agora ao momento de oração. Peço a você que acalme-se, volte sua mente, seu pensamento ao Senhor Jesus e vamos fazer a oração. Concentre-se na oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e, concentrando a nossa mente, rogamos instruções de amor e sabedoria de como melhor conduzirmos na vida perante as circunstâncias, a tantos problemas que nos afligem e que possamos, da melhor forma possível, caminharmos sem deixarmos pendências nem entraves para posteriores renovações. Neste momento, com o pensamento concentrado no Senhor Jesus, recebemos infinitas variações de bons fluidos que nos
enaltecem a nossa alma, purificam o nosso interior e nos conduzem pelos caminhos mais suaves, conforme a promessa do Senhor Jesus. Temos a convicção de que se mantivermos nossa crença fidedigna ao Senhor Jesus, aceitando-lhes os ensinamentos e recebendo todas as instruções, teremos maiores possibilidades de sucesso, de alegria, de saúde e felicidade. Agradecemos imensamente por esta oportunidade. Assim seja, graças a Deus. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como os demais livros que estudamos nos nossos programas de estudos, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas e o agendamento das consultas espirituais, também para receber uma orientação, uma conversa a respeito de qualquer problema, você pode fazer o agendamento e aquisição dos livros e pedidos de orações acessando esse site. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sempre.